nossos amigos sindicalistas, dirigentes, representantes, convidados que nos fazem companhia aqui e aqui, vereador Mantel, que ora conduz os trabalhos, nossos 5 homenageados, e dos 5 homenageados, ao falar deles, eu quero registrar e agradecer aqui a presença dos amigos, dos familiares, da imprensa e de todos que nos acompanham nesta noite. Em breves palavras, eu quero dizer, doutora Maria de Lourdes, doutor Nelson Leiria, seu Eldon, doutora Albanesa e Amândio, que eu fiquei preocupado com a responsabilidade de abrir esta conversa, doutora Desirê, porque eu creio que, quero confessar, que há uma determinada cumplicidade entre nós, uma cumplicidade de muitos anos. Já nos idos de 93, 94, quando eu, estagiário ainda, naquela época, na condição de estagiário, advogado, e doutora Albanesa, eu assinava e atuava na condição de estagiário no escritório de advocacia, e a minha OAB de estagiário era o 2955, ainda lembro hoje, né? A minha OAB 9632. E naquela época eu tive a oportunidade de começar a conhecer mais de perto a doutora Maria de Lourdes Leiria, que era juíza de trabalho naquela época por Blumenau, doutor Nelson Hamilton Leiria e outros que militavam aqui e continuavam militando aqui na cidade de Blumenau, o seu Eldo Jung, que ele não sabe, dos Fornos Jung, não é, Amândio? O Amândio, que era presidente e diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos na cidade de Blumenau, e a doutora Albanesa, que também não sabia, viu, Tonete? Também não sabia, mas que eu acompanhava a história, porque nós temos muitos companheiros, muitos amigos em comum, que conhecemos e que conhecem a história da Organização dos Trabalhadores pós-88, principalmente pós-88 e também, Amândio, quando o segmento dos servidores públicos municipais adquiriram o direito de organizarem-se na condição, saírem da condição de associações e passarem à condição de sindicatos. Então, ao fazer esta fala, quando trouxe para fazer trabalhar com vocês e fazer esta homenagem, tendo vocês como referência, foi um pouco por isto. Mas foi muito mais do que isto. Foi muito mais porque nestes 20 anos, Alberto, enquanto advogado num determinado período, e enquanto parlamentar nesta casa, eu acompanhei, continuei acompanhando, senhoras e senhores, a ascensão da doutora Maria de Lourdes Leiria à condição de desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho, e com certeza absoluta só ela pode dizer o quão foi laborioso, o quão foi trabalhoso, o quão é complicado chegar a este ponto. Continuei acompanhando as lutas, as greves, as sentenças do Dr. Nelson Hamilton Leiria, que eu não vou entregá-lo, não vou dizer qual era a natureza da sentença, até porque vou dar o norte. Dr. Nelson Hamilton Leiria teve sua vida mais ou menos norteada pela cidade que é a referência no nascimento do movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil, a região de Cascavel. Então tem esta compreensão e tinha esta compreensão, e por isso todas as greves, todas as lides, todas as lutas passavam por lá e nós acompanhávamos essa história. Por isto, ambos, hoje homenageados nesta data, sendo, claro, além de homenageados, aqui representando a Justiça do Trabalho, o conjunto da Justiça do Trabalho e as nossas instâncias da Justiça do Trabalho. A doutora Albanesa, por aquilo que a vida me ensinou. Uma mulher militante, aguerrida, que além da militância na advocacia, na organização dos trabalhadores, na advocacia em geral, também pela própria militância da doutora Albanesa, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar e ter em alguns momentos, na busca por uma OAB independente, autônoma e muito mais responsável, com muito mais autonomia a partir da nossa região, a partir do estado de Santa Catarina e também no nosso Brasil, porque temos que confidenciar ou registrar aqui, ainda não estamos nada satisfeitos com muita coisa no Brasil. Não estamos nada satisfeitos com a política, mas também não estamos nada satisfeitos com algumas organizações. O dia que estivermos satisfeitos com a OAB, o dia que estivermos satisfeitos com a política, talvez nós possamos
como é dito no jargão popular, talvez nós possamos pendurar a chuteira. Por enquanto ainda não dá. E o seu Eldo Jung, o seu Eldo Jung, empresário, e que a partir de um determinado momento, principalmente, seu Eldo, a partir do momento que abriu-se as conferências das cidades, quando nós, militantes, ladeamos a possibilidade, discutindo na primeira conferência, segunda conferência, terceira, quarta e a quinta, que vai acontecer agora, o seu Eldo sempre presente, lutando pelas causas sociais, pela mobilidade urbana, junto às conferências e também junto à organização importantíssima para a cidade de Blumenau e nossa região, que é a ABC. E, em seguida, o seu Eldo envolveu-se, juntamente conosco, na Comissão Pró-Ferrovia, circulando por esse Brasil, lutando, juntamente com muitos outros homens e mulheres, pela implantação da ferrovia leste-oeste, que, queiramos nós, a história nos permita, passe por aqui. E o companheiro Amândio Castelã, esse trabalhador, como todos, mas esse trabalhador como referência, um trabalhador que vem do chão de fábrica, e não vem sozinho, vem acompanhado por uma família que compreende o que é a luta de classes, que passou pela direção do sindicato e não se deu satisfeito com o passar pelo sindicato. Em um momento da vida foi chamado à responsabilidade. Em 1988, candidato a vice-prefeito dessa cidade, e Amândio, eu era estudante da FURB naquela época, tive o prazer de acompanhar um debate entre os candidatos a vice-prefeito nas eleições de 1988. Nunca disse isso, Amândio. Nunca disse isto, mas tive o prazer, me orgulhei quando te vi fazendo o embate entre os candidatos a vice-prefeito nas eleições de 88 e compreendi naquele momento, seu Eldon, que ali estava o melhor candidato a vice-prefeito e a melhor proposta para Blumenau e para a classe trabalhadora colocada naquele momento na figura do Amândio Castelã. E ele não se deu satisfeito por isso ainda, doutora Maria de Lourdes Deiria. Anos seguintes, estudioso que é, tornou-se um especialista, um profundo conhecedor da saúde pública. E nesta condição de profundo conhecedor da saúde pública, passou a condição, não é, Alberto? Acho que o Alberto acompanhou também essa situação, talvez outra, Vivian e outros aqui acompanharam, Moacir, acompanharam o Amândio fazendo os embates, buscando implementar a efetivação da saúde pública nos moldes que se luta, junto e na condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde. E, num determinado momento, passou com essa responsabilidade e não abandonou. Ele sabe que está por aí, é um conhecimento que a cidade, a região e o Brasil não pode abrir mão. E esse conhecimento está aí, juntamente com o conhecimento de todos os nossos homenageados, estão aí à disposição na luta por uma cidade melhor, por um mundo melhor. E para falar sobre a relação entre capital e trabalho, creio que na fala dos 5 e depois dos senhores vereadores, eles poderão elucidar muito melhor como foi esta relação entre capital e trabalho, qual a intervenção da instituição Poder Judiciário do Trabalho, Poder Judiciário Especializado do Trabalho, esta área especializada da nossa Justiça, e os 3 representantes aqui dos segmentos e da advocacia poderão explicar ou justificar muito melhor do que eu essas condições e como tudo isso aconteceu dentro deste lapso de 70 anos, mas creio que talvez com muito mais perspicácia poderão falar a partir do advento da Constituição de 1988 e as melhorias que advieram e que nós esperamos ainda são poucas. Quem sabe a gente um dia consiga chegar à nossa satisfação e poder, como eu disse antes, eventualmente pensar em parar com as nossas lutas no dia a dia. Então, doutor Nelson, doutora Maria de Lourdes, doutora Albanesa, seu Eldon, Amândio, em nome daquilo que a gente pode representar, em nome dos vereadores da cidade de Blumenau, nosso muito obrigado por terem aceito o desafio de estarem conosco, de investirem um pouco desse tempo, de receberem essa singela homenagem, mas tenho certeza absoluta, é uma homenagem que não é uma homenagem do vereador Vanderlei, é uma homenagem do sentimento da cidade de Blumenau, daqueles que articularam esta atividade na noite de hoje. Parabéns por serem como são. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Vanderlei Paulo de Oliveira. Agora, para fazer sua manifestação, o amigo Eldon Jung, neste momento, representando o segmento dos empregadores. Ao longo dessa história, pedir para o seu Eldon fazer uso da tribuna e sua manifestação para todos nós.
Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Quero, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Vanderlei Cardoso, cumprimentar a todos aqui presentes e dizer que me sinto emocionado com essa homenagem numa data tão importante como 70 anos da CLT. De início não entendi como me enquadrar neste contexto, mas é bem natural. Uma empresa, ela é composta pelo empregador e pelos colaboradores. Mas a minha grande emoção também foi que hoje, dia 8 de maio, é o dia que há 33 anos atrás foi concluído o teste do protótipo do nosso forno, um forno com inovações. E, em decorrência do excelente resultado que esse teste deu, surgiu daí, na sequência, dia 1º de junho, a formação, a constituição da nossa empresa. E aí começou o meu relacionamento do outro lado, na relação com os colaboradores. Para mim foi muito interessante que comecei a empresa em fundo de quintal, no sentido da palavra. E as instalações eram precárias. Então, me dirigi ao então presidente do sindicato, o antecessor do senhor Amândio, me parece senhor Fortunato, se não me falha a memória, e pedi que ele fizesse uma vistoria na nossa empresa e me dissesse por onde começar as melhorias, sem que eu precisasse investir muito para não correr o risco de deixar de atender os empregos que eu tinha. E com isso cresceu um relacionamento muito importante em que a gente via a necessidade de se respeitar os dois lados. Por que eu chamei o senhor Fortunato? Foi após conversas com os colaboradores, eu pedia que eles me ajudassem, mas a ajuda não foi suficiente. Eu não estava satisfeito, talvez eles não quisessem exigir muito. E eu achava que deveríamos avançar mais. Então, ninguém melhor do que o representante oficial deles para isso. E, nesse relacionamento, nós também obtivemos informações e posições que, mais tarde, fazendo parte da diretoria do sindicato patronal, podíamos, muitas vezes, servir de contrapeso e balanceamento das nossas relações. E, com isso, ficamos contentes que esse amadurecimento, no decorrer dos anos, cresceu bastante e hoje é indispensável que haja uma harmonia o melhor possível entre os patrões e os colaboradores. Não se pode entender uma empresa de forma desassociada. Então, nesse sentido, que eu agradeço a homenagem que é aqui feita para a minha pessoa, e no momento estou representando somente a mim, mas eu creio que também posso estender isso aos meus demais companheiros empresários. Muito obrigado.